Olá pessoal, nós temos mais um novo programa e hoje nada menos do que Ciro Gomes para nos dar a honra de receber no nosso canal. Ciro Gomes todo mundo já sabe, mas só reprisando, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, foi ministro 2 vezes, ministro da Fazenda, ministro da Integração, deputado federal, enfim, 3 vezes candidato a presidente da República. Enfim, tem um longo currículo, não só na política, mas também na parte administrativa, na parte da gestão pública. Ciro, muito obrigado por você ter aberto a sua agenda, na sua agenda concorridíssima, né? E ter... Faltou dizer no meu currículo que não dos meus mestres. Okay. Mas você tem se dedicado muito na sua vida, nos últimos anos principalmente, em pensar o Brasil, talvez nas últimas décadas, né? E certamente, é claro que a agenda do país ela é super importante, né? Mas paralelo a isso, você tem um conhecimento também muito grande do que aconteceu no estado do Ceará, pelo menos nos últimos 30 anos, inclusive que você foi de uma maneira direta e indireta, você esteve sempre envolvido nas principais decisões para o nosso estado. Eu tenho sempre me perguntado, onde eu vou, nos estados brasileiros, onde a gente vai fazer exposições, como é que o Ceará consegue ter êxito em tantas boas políticas, por exemplo, na educação, né, o estado com maior ajuste fiscal, maior condição fiscal do país. Além do que, você ganhou em 1993 o prêmio da Unicef em redução da mortalidade infantil, acho que reduziu em 1/3 a mortalidade infantil, e junto com o Tasso Gereissati, naquele momento importante. Então, o Ceará, tradicionalmente, tem sido um dos estados, talvez o estado brasileiro com melhor desempenho, né, nas suas políticas públicas. E um traço comum de todas essas questões é a continuidade, né? Você ter continuidade em política pública é essencial para dar tempo com que aqueles resultados possam ser maturados, que a gente está assistindo agora na educação. Eu gostaria de ter uma reflexão sua, inicialmente, como é que o Ceará conseguiu ter essa coesão política, de modo a que mesmo que você mude de partido, você continua com aquelas políticas essenciais mantidas e dando aí os seus resultados que nós esperamos. Como é que você acha, o que o Ceará é diferente, talvez, de outros estados, como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que não tem, apesar de serem estados muito ricos, mas não tem tido esse entendimento, que eu acho que é essencial para um processo de desenvolvimento, um entendimento político, né? A sua pergunta ela é tão inteligente, né, como as perguntas inteligentes são, ela traz, como eu sempre repito, cacuete de professor, a semente da resposta. O que explica o Ceará ter esse êxito relativo em cima de uma fisiografia, de uma economia muito pobre, de uma população ainda muito pobre, é a coesão política, né? Então, ninguém conseguiria isso se nós não tivéssemos coesão política. Mas essa coesão política no Ceará é alcançada pela força da ideia e pelo exemplo. É uma coisa que eu tenho repetido muito afora, mas eu aprendi aqui. Então, a ideia, se você bem reparar, nós estamos, os cearenses, a elite dirigente, no melhor sentido da palavra, nós estamos executando, com algumas variáveis, especialmente o componente social, que não tinha lá na origem, novas, mas nós estamos executando uma ideia de Ceará imaginada por Virgílio Távora e a primeira elite tecnocrática, também no melhor sentido, que veio ao poder no Ceará. Não estou falando do Virgílio II. Primeiro, o Planeg 1. Ali se introduziu a noção de planejamento e se fizeram ali algumas constatações que permanecem dramaticamente verdadeiras hoje. Primeiro, a tradição do Ceará, nossa tradição, nosso imaginário, nossas raízes, nosso pampa, né, é a agricultura primária de subsistência. Nosso povo pobre plantar milho e feijão, espiar para o céu rezando que São Pedro mande a chuva na hora oportuna, o que não acontece de 3 por cada 5 anos, pelo menos do ponto de vista de regularidade do tempo e da pluviosidade, do volume de chuva. E o excedente era extraído vou fazer pleonasmo, era extraído de um extrativismo relativamente enriquecedor das elites na época. O algodão arbóreo, as oleaginosas, a oiticica, a carnaúba, e o gado
com uma condição de meio feudal, de meia, de terça, de quarta, né, de sorte, que se chamava. Eu ainda alcancei essas práticas na minha juventude em Sobral, no interior do Ceará. Tudo isso, visionariamente, não seria capaz de oferecer ao Ceará futuro. E ali atrás a gente imaginou isso. Então qual era a ideia? Que já não é mais tão verdadeira. Por isso que nós precisamos discutir um novo projeto para o Ceará. Nós teremos a oportunidade aqui, porque isso também é uma coisa que nós precisamos fazer, discutir as coisas, imaginar o futuro. Então aquela ideia era sair dessa economia primária de subsistência para uma economia industrial. E a lógica da época permanece relativamente verdadeiro, mas não é tão mais verdadeiro quanto no passado, era trazer para o Ceará uma indústria de base que por si só teria o efeito de germinar uma indústria nela sediada, nela baseada. Então daí vem o sonho pelo qual nós nos batemos a vida inteira e agora se realizou, de uma siderúrgica, porque lá atrás o Edson Queiroz foi pioneiro na indústria metal-mecânica, o Fernando Gugel foi pioneiro na indústria metal-mecânica, e eles importavam todos os insumos, o aço, a chapa, enfim, o estanho, a lata, tudo vinha de fora. Então o Virgílio Távora imaginou uma base siderúrgica que fosse capaz de dar esse insumo e gerar uma metal-mecânica. Inclusive o primeiro distrito industrial lá em Maracanaú, né? Já nessa perspectiva. A própria ideia de distrito industrial nasce daí, que também já é uma ideia superada, mas foi visionária na época. Não é? Para criar um certo vetor de escala para infraestrutura, para não ter que fazer saneamento estruturante, que não tinha encanto nenhum do Ceará, enfim. Mas vamos analisar a evolução do assunto. Esse extrativismo enriquecedor e a agricultura de subsistência, elas praticamente morreram pelo efeito prático daquilo que modernamente se chama globalização, mas que não precisa ser globalização sob o ponto de vista internacional. Basicamente é o seguinte: se eu queria comer 1 quilo de feijão no Araripe, eu pagaria o custo de produção meia légua fora da cidade, qualquer que fosse a tecnologia, a produtividade, qualquer que fosse, enfim, o caroço que você guardava de um ano para o outro, protegia do gorgulho, né? e plantava e botava 10%, 15% em cima, que era o leite das crianças, e era seguro produzir. Hoje isto está revolucionariamente revogado. O feijão de Irecê, na Bahia, por produtividade, por escala, por financiamento especial, etc, 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 chega mais barato em Araripe do que custa produzir meia légua fora da cidade de Araripe. E isso vale para tudo, né? A produtividade do algodão, agravada a perda de produtividade pelo... esqueci de mencionar o caju, que é muito importante. E a lagosta mais no litoral, né? E uma pesca. Isso era o Ceará dos anos 50, isso que é uma revolução, dos anos 60. Né? E a ideia, então, de uma industrialização forçada pelo Estado parecia ser, como ainda segue sendo, dramaticamente necessária. Isto, as oleaginosas todas perderam o mercado, não tem mais importância, ninguém até volta ciclicamente, mas não tem mais importância. Todo esse complexo de esmagamento de caroço de algodão, de oiticica, de carnaúba, etc, etc, tudo isso morreu, as usinas e tal, e remanesce um certo desafio, que é o grande desafio hoje, que é o fato renitente, já vencido a primeira década do século XXI, de que nós temos praticamente 1/4 do nosso povo ainda vivendo do campo, quando a renda do campo não chega a 4% da renda do Estado. Tá. Né? Mas deixa eu voltar um pouquinho, antes ainda, para a gente, reforçando o que você colocou, o Estado do Ceará, ele de alguma forma talvez seja o estado em que a colonização foi mais retardada. Ele é um dos estados de colonização retardatária, o que para nós importa numa vantagem derivada da tragédia fisiográfica. Porque desde o descobrimento do Brasil, o Ceará foi ter Icó como a primeira vila em 1738, depois Sobral em 1400. Ambos retardatários, o ciclo do gado. Então, mas qual é a tragédia? A tragédia é que nós somos uma extensão imensa de semiárido, 90%, 85% semiárido, e o chão é um afloramento de pedra, por regra. Então você não podia ter aqui os ciclos econômicos que explicam o escravismo, que é o grande atraso do Brasil até hoje, que explica o latifúndio, que também é um grande atraso do Brasil, e que o Ceará não é vítima dessas duas coisas. Então nós ficamos 250 anos praticamente estagnados, vamos dizer assim.
e alguma atividade econômica que surge é o charque que surge lá para a zona da mata em Pernambuco, onde se vendia tanta força de motriz no animal para trabalhar nos engenhos, mas também com a carne seca trabalhada para lá. Então, isso era a nossa economia. Alguma coisa começa a aparecer quando vem a Revolução Industrial e quando vem a independência dos Estados Unidos, que o nosso algodão começa a ser exportado. E tem um agravante político, porque o Ceará era ligado anteriormente ao Maranhão, mas depois a Pernambuco, até praticamente 1800. Então, na tragédia tem uma virtude que eu quero pontuar. Nós não temos o peso, o legado do escravismo e do latifúndio, que são as características da economia rural do Nordeste brasileiro. E aqui é um pouco diferente. No Recôncavo Baiano, a zona da Mata de Pernambuco, onde o latifúndio e o escravismo são um atraso mortal para o Brasil até hoje. Nós somos uma sociedade sem uma aristocracia da cana, sem um legado escravista mais relevante, não é? Temos até o privilégio de termos abolido a escravidão antes do Brasil, porque também a resistência econômica da elite não era tão encarniçada como por aí afora foi, porque não tinha centralidade tão grave, o que não tira o heroísmo, nem a virtude, nem o orgulho que nós cearenses temos de ser a terra da luz. Mas isso nos permitiu, então, ter uma elite mais permeável à emergência social, não é? Exato. E, na sequência, nós tivemos uma influência que, pelo menos em alguns polos muito relevantes, como é o caso de Sobral, de uma igreja iluminista, o que parece ser uma contradição em termos para a data. Mas a igreja católica no Ceará, em algumas áreas especialmente, eu me lembro bastante pesadamente de Sobral, porque era um dos epicentros econômicos, Icó também, né? O Cariri já é uma influência um pouquinho mais imediata de Pernambuco, mas Crato também tinha essa igreja relativamente iluminista, não é? Que educou muita gente. Então nós também temos esse privilégio de já ter centralidade o processo educacional num certo momento confinado às elites. Não é? Eu, por exemplo, estudei a maior parte da minha vida pública, eu vou fazer 62 anos, estudei na escola pública do interior do Ceará. E vim para Fortaleza tirar o primeiro lugar no vestibular. Pois é, assim... Não estou falando de mim, estou falando da excelência dos meus professores. Pois é, aí a gente falando, se colocando isso, já traz a raiz do entendimento que, de certa forma, a nossa sociedade, a cearense, é um pouco diferente das outras sociedades no Nordeste. Muito Talvez diferente. Isso tenha condicionado alguns avanços, ou não, claro. Para nossa... Nós somos uma sociedade mais permeável à emergência social, à capilaridade social. Um pobre vira rico, não é? No Ceará, com muito mais probabilidade. Hoje em dia não é tanto assim, mas no passado, da época que nós estamos falando, era muito assim. Vamos pegar agora as famílias dos ricos. Nós estamos nos netos do velho Edson Queiroz. O velho Edson Queiroz era pobre. Em Cascavel vendia lenha. Os filhos do Zé Macedo, que estão dirigindo o negócio, o Zé Macedo era pobre. Vem do Camusim, não é? Num jipe velho, Willys, e começa a vida. Não é? O Ivens Dias Branco é filho de um português que vem com a mão na frente ou outra atrás de Portugal com uma tuberculose e erra o endereço, vai parar na Amazônia úmida, porque não compreendiam a diferença do Brasil, e vem para o Cedro, no interior do Ceará. E nós estamos falando dos netos do Manuel Dias Branco que estão dirigindo. Então, 3 gerações atrás, os ricos do Ceará eram pobres. Isso faz uma diferença absurda. Faz uma diferença absurda, porque o novo rico, que tem um certo preço de vulgaridade, mas tem uma certa virtude de mostrar a possibilidade de alguém que, pelo trabalho, pela política, quase sempre, não o Ivens, mas as outras 2 grandes fortunas nasceram de muita influência política, né? Influência política nos monopólios, nos cartórios do trigo, do cartório do gás, etc., o que não tira valor de ninguém. Mas isso é a realidade do Ceará. Pois é, então assim... Dona Yolanda, essa mulher extraordinária, Yolanda Queiroz, nasceu num distrito vizinho a Sobral. Se não me engano, Sapó, com certeza um distrito de Santana do Acaraú. Pois é, então assim, nessa evolução histórica, a pecuária e o algodão foram as 2 principais atividades econômicas para os ricos. E aí nós tínhamos as economias de subsistência, mas o caju, cera da carnaúba era um pouco que explicava a nossa dinâmica econômica, depois lá no século XIX já tecido, sabe, tecido. E uma relação feudal no campo, então não havia uma hierarquia trabalhista, por assim dizer,
Era um regime feudal, você tinha o dono da terra, tinha vários moradores. Esses moradores cumpriam serviços, rotinas, mas não tinham salário, viviam pela moradia e tinha uma participação nos resultados, né, do empreendimento. Mas você não tinha escravos, como tinha... Não, nunca tinha. Essa é a questão. A diferença brutal do Ceará, imposta pela nossa geografia hostil, né, que também cria um traço de personalidade. As populações que vivem em ambiente fisiográfico mais hostil tendem a ser populações mais agressivas. Do ponto de vista de ir à luta. Por exemplo, o Maranhão tem uma base que, se o cearense vivesse lá, nós somos um lugar mais rico do planeta Terra. E isso justifica, alguns historiadores dizem o seguinte, que o Ceará, de certa forma, era o refúgio natural de todos os índios que eram tentados ser colonizados. Pernambuco, na Bahia, eles vinham para o Ceará e ficavam no interior, porque tinha uma cortina natural de proteção por conta da seca. Se você bem reparar, nossa fisiografia, além dessa realidade, nós somos um estado murado. Então o Ceará é separado do Piauí pelo maciço da Ibiapaba, é separado do Rio Grande do Norte da Paraíba pelo maciço do Apodi e separado do Pernambuco pelo maciço do Araripe. E na frente o mar. A condição climática da terra fez com que, por exemplo, os holandeses nunca conseguiram colonizar o interior do Ceará. De 1630 e 54 eles ficavam no litoral. Nem escravidão havia, porque o ciclo do gado não usava escravo. Os índios não se deixavam escravizar, eles morriam. E os portugueses também tiveram muita dificuldade de... Sim, tanto que a colonização do Ceará se faz através do eixo dos rios. Exatamente. Então você tem o eixo do Jaguaribe, que é Aracati, cá em cima. E lá seus embaixo, afluentes Icó, também. E Jaguaribe, Limoeiro, etc. Depois, sim, os afluentes. Porque era água doce. Água doce, exatamente. Depois o rio Acaraú, com Acaraú na boca, lá atrás Sobral e Camusim. Né? Camusim com conexão do Coreaú, do rio Coreaú. E por aqui, Paracuru, enfim, tudo também o rio. Aí eu faço uma provocação. Por que tanto tempo para aparecer um Virgílio Távora, né? Quer dizer, vamos dizer, a economia política do Ceará era de muita disputa política de vários partidos. E o Virgílio Távora representou, naquela época, a União pelo Ceará, 1962. Será que a União do Ceará, a união política, favoreceu surgir Virgílio Távora e todos os seus instrumentos de planejamento? Não vejo assim. Por si o Virgílio não vejo Távora assim. Aí é a diferença da ideia, né, do homem, do treinamento. O Virgílio era de formação militar, mas engenheiro. Então estudou na Academia Militar das Agulhas Negras, fez cursos e tinha uma qualificação em engenharia. E tinha essa percepção, já por influência política do velho Juarez Távora, enfim. Eu, entretanto, não partilho dessa visão. O Virgílio é o fundador do Ceará moderno. Tá. Mas o Ceará do passado também tem grandes expoentes. A grande questão, o retardo aqui, você já mencionou, é a colonização a posteriori dos grandes ciclos econômicos, pela nossa fisiografia hostil. E o retardo, então, implica também na própria assunção de uma identidade. Nós éramos uma província, um apêndice da província de Pernambuco, especialmente de forma mais moderna. Eu ainda alcancei muita gente fazendo os cursos de terceiro ano aqui, de pré-vestibular, para fazer vestibular em Recife. Né? Uma das nossas preocupações, minha e do CID, por exemplo, era de prestigiar o Cariri, porque havia ali uma influência muito grande. E uma sensação desagradável de abandono, de não pertencimento ao Ceará. E eles eram muito ligados. Isso mudou radicalmente, né? Com o Camilo, e, enfim. E o CID, toda obra, todo programa que ia começar, começava pelo Cariri. E isso foi. E as pessoas às vezes nem percebem, mas nós estamos preocupados com isso, né? Porque esse Ceará ainda vai dar muito orgulho ao nosso povo. Deixa eu só fazer um pequeno intervalo, aqui a gente volta já falando novamente sobre o Virgílio Távora, e aí a gente segue aí na sequência dos governos que se sucedem em Virgílio Távora. Um momento já, daqui a pouco nós voltamos.